Certamente considerai uma mãe que, destemida e imperturbável, ordenou a aniquilação da descendência de seus próprios filhos, ou outra que de forma inusitada se alimentou da carne de sua própria prole, e ainda uma terceira mãe que, em sua insensatez, menosprezou seu próprio filho, ao ponto de intentar uma troca com o filho de uma estranha. Tais eventos, sem dúvida, abalam os ânimos e a razão. Entretanto, ressoa nas páginas sagradas a triste crônica de mães que se mostraram desvirtuadas em sua maternidade. Sem sombra de dúvidas, as mais pérfidas progenitoras da Sagrada Escritura falharam grandemente com sua descendência. Em muitos casos, tais desvios maternos influenciaram diretamente o destino de seus filhos, transformando-os em almas atormentadas. Estas pérfidas genitoras podem ser encontradas nas eras tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, revelando-se em diversas gradações de maldade. Até mesmo aquelas consideradas virtuosas, como Rebeca, não estão isentas de manchas em seus registros. Rebeca, ao demonstrar favoritismo por um de seus filhos, incitou uma rixa fratricida que perdurou por longos anos, a ponto de seu primogênito almejar o sangue de seu irmão. Assim, Jacó, o filho favorito, foi compelido a fugir para escapar da ira de seu irmão Esaú, e a matriarca nunca mais vislumbrou seu amado filho em vida. Contudo, Rebeca, se comparada às piores mães da Bíblia, está longe de figurar no topo dessa lúgubre lista. Um exemplo mais sinistro e corrompido é o de Herodias, a mulher que abandonou seu legítimo marido para se entregar a um ilícito relacionamento com o próprio cunhado, Herodes Antipas. As Escrituras narram que quando o profeta João Batista denunciou tal relacionamento imoral, Herodes, movido por represálias, ardentemente buscou a destruição do profeta a qualquer custo. Herodias, ardilosa e vingativa, encontrou uma maneira cruel de satisfazer seu desejo de vingança. Fez sua filha dançar lascivamente diante de Herodes Antipas, seduzindo-o a prometer, naquela mesma noite, a entrega da cabeça do profeta João Batista em um prato. Assim, essa narrativa nefasta testemunha a moral decadente daquelas envolvidas. Contudo, permiti-me revelar-vos agora as três mais perversas progenitoras da Sagrada Escritura. O primeiro exemplo de maternidade degenerada em nossa tríade de transgressões é a história de uma mulher anônima que viveu nos alvores do reinado do rei Salomão, por volta de 970 a.C., conforme consta no primeiro livro dos Reis, no terceiro capítulo, versículos 16 a 28. Duas prostitutas habitavam sob o mesmo teto e, espantai-vos, ambas deram à luz em proximidade temporal, com apenas 3 dias de diferença. No entanto, em uma fatídica noite, uma destas mulheres ousou ceifar a vida de seu próprio filho. Ao recostar-se sobre o leito, o acaso conduziu a mulher a uma ação infortunada. No entanto, o que a converte em uma das mães mais reprováveis, segundo os relatos sagrados, foi a sua atitude diante desse desafio. Ao invés de lamentar a perda de seu filho, ela agiu de maneira subreptícia, erguendo-se furtivamente durante a noite, apossando-se do filho de sua companheira de morada e depositando o cadáver de seu próprio filho sobre a outra mulher. Em outras palavras, ela efetuou uma troca de filhos como se fossem objetos sem valor, quebrados ao amanhecer. Quando a mãe legítima despertou para alimentar seu filho, deparou-se com a terrível visão da morte. Contudo, ela logo percebeu que aquele não era o seu próprio filho, mas sim o filho da mulher com a qual compartilhava a casa. A disputa entre as duas mães chegou ao conhecimento do rei Salomão. Diante do sábio rei, ambas as mulheres alegaram ser as mães do menino. Então, Salomão, com a sua sabedoria divinamente inspirada, propôs dividir o menino vivo ao meio com uma espada, de modo que cada mãe obtivesse sua parte. Diante dessa proposta que parecia insensata, a verdadeira mãe prontamente renunciou a seu filho, preferindo vê-lo vivo,
ainda que com a outra mulher, do que morto. Em contraste, a falsa mãe consentiu com a divisão do menino, demonstrando egoísmo. Ela ansiava que a mãe legítima também sofresse a perda de seu filho. Salomão não hesitou em discernir a verdade e devolveu o filho à sua mãe verdadeira. Quanto ao destino da mãe impostora, a narrativa não oferece mais esclarecimentos. Desconhecemos se posteriormente ela lamentou suas ações ou se gerou outros filhos. Entretanto, essa trágica história nos instiga a indagar que tipo de mãe teria sido para aquele filho. O segundo exemplo dentre as piores mães nas escrituras bíblicas é uma mulher anônima que viveu em Samaria, conforme registrado no segundo livro de Reis, capítulo 6, versículos 24 a 30. Esta narrativa ocorreu durante o reinado do rei Jorão de Israel, filho de Acabe e Jezabel. Nesse período, a cidade de Samaria estava sitiada pelo rei da Síria, o que resultou numa terrível escassez de alimentos. Os habitantes foram compelidos a tomar medidas desesperadas para sobreviver. Nesse contexto, a Bíblia registra um acordo sinistro entre duas mulheres. Elas decidiram que elas se alimentariam dos filhos e no dia seguinte fariam o mesmo com o filho da outra. Assim, a primeira mãe o fez. Entretanto, quando chegou a vez da outra mãe cumprir sua parte no acordo, ela recusou-se a sacrificar seu próprio filho. A mulher que já havia sacrificado seu filho se sentiu lesada e recorreu ao rei Jorão em busca de justiça. O rei, consternado com a situação, rasgou suas vestes e acusou o profeta Eliseu pelo sofrimento do povo. De fato, a situação em Samaria era catastrófica. A crise era tão grave que uma cabeça de jumento, considerada uma parte impura de um animal pela lei mosaica, era comercializada a um preço astronômico. Ainda assim, o ato daquela mãe era inimaginável. Mesmo em meio a uma crise extrema, geralmente se espera que uma mãe verdadeira esteja disposta a dar a própria vida para preservar a do filho, e não o contrário. Além disso, a mãe que se recusou a sacrificar seu filho não demonstrou um discernimento moral mais aguçado, uma vez que ela participou do acordo terrível. Vale ressaltar que todo esse sofrimento não era culpa do profeta Eliseu, mas sim resultado do pecado dos israelitas, que haviam rompido a aliança com o Senhor e estavam profundamente corrompidos pela idolatria, desde a época de Acabe e Jezabel. Eis que, ao mencionar a figura infame de Jezabel, chegamos ao terceiro exemplo das mais nefandas mães que a Bíblia nos legou. Por incrível que pareça, o foco recai não sobre Jezabel, mas sobre sua prole, Thalia. Sem dúvida, o destino de Thalia fora grandemente influenciado pela maligna materna. Jezabel, ela própria, poderia bem ser somada a este rol, contudo Thalia conseguiu superar as vilezas de sua progenitora. Quando Thalia se uniu em matrimônio a Jeorão, filho do rei Josafá de Judá, ela foi o veículo da profanação, introduzindo os ídolos de seus pais no seio daquela nação. Ademais, conseguiu persuadir seu esposo a tramar a morte de seus próprios irmãos. Após o óbito de seu pai e de seus irmãos, seu filho Acasias assumiu o trono de Judá, totalmente subjugado à maligna influência de sua mãe Thalia. No entanto, seu reinado findou rapidamente, pois um breve ano após sua ascensão também pereceu. Thalia, astuta, então se aproveitou do momento perturbado para usurpar o trono de Jerusalém. Neste contexto, compreendemos por que ela se revelou uma matriarca tão abjeta para sua família. Talvez já tenhas ouvido dizer que uma avó é como uma segunda mãe. No entanto, este não era o caso de Thalia. Todos os seus descendentes haviam sido extirpados, e os únicos remanescentes de sua família eram seus netos. Insanamente, Thalia ordenou o fim de seus próprios netos, com o intuito de aniquilar a linhagem de Davi e consolidar seu domínio. Contudo, miraculosamente, um dos netos, um infante de tenra idade, escapou, sendo preservado por sua tia, e permaneceu oculto no templo por 6 anos, até ser proclamado rei,
com a tenra idade de 7 anos. Em uma revolta liderada pelo sacerdócio de Jerusalém, a avó que ninguém desejaria ter foi destituída, e diante de suas múltiplas atrocidades surge a interrogação: por que a Bíblia narra tais relatos? A verdade reside no fato de que a Bíblia não encobre os desacertos e fracassos de seus personagens. Por meio destas histórias, somos instados a reconhecer nossa insígne necessidade da graça divina. Quando as almas se distanciam do Senhor, são capazes de perpetrar os mais perturbadores atos, mesmo contra aqueles que deveriam amar e resguardar. Estes tristes exemplos servem de lição, ensejando-nos a apreciar a orientação celestial, a fim de que não tomemos decisões trágicas e imorais que transgridam os mandamentos do Senhor e despedacem nossas famílias. Você concorda que estas mulheres figuram entre as mais pérfidas progenitoras da Bíblia? Registrai vossa opinião nos comentários e, caso ainda não o tenhais feito, encorajamos-vos a inscrever-vos neste canal. Continue a desfrutardes desse conteúdo, assistindo esse vídeo que aparece na tela, que com certeza esse conteúdo será de seu interesse. Fique com Deus e até o próximo vídeo.